Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre um assunto que interessa muito às pessoas, que é exatamente saber quais são as vantagens de ter a cidadania italiana reconhecida. Eu tenho certeza que você já deve ter lido algumas informações sobre esse assunto, mas vamos falar bem direitinho sobre todas as facilidades e tudo aquilo que você vai poder fazer com o seu passaporte italiano em mãos. Como primeira coisa, quando a gente pensa em passaporte, a gente pensa em facilidade de viajar. Afinal de contas, o passaporte ele é um documento de viagem. As vantagens da pessoa ter a cidadania italiana reconhecida são muitas e vão muito além de só uma facilidade maior de viajar para um país ou outro. A gente vai falar sobre todas essas vantagens ao longo desse vídeo, mas vamos começar falando sobre a parte de viagens. Um exemplo clássico, que é aquele que a gente sempre fala sobre a cidadania italiana, é aquele de viajar para os Estados Unidos. Até porque ele é emblemático. Quem vai para os Estados Unidos e é um cidadão brasileiro, a pessoa ela tem que participar de uma entrevista no consulado americano, fazer a solicitação de visto, muitas vezes é negado esse visto e ela não consegue viajar. Já quem tem o passaporte italiano, a pessoa simplesmente vai na internet, num site, em que ela preenche os dados pessoais dela, informa quando ela vai viajar, paga uma pequena taxa e ela tem a entrada dela autorizada em território americano. A pessoa vai poder ficar durante 3 meses sem a necessidade de visto e ela vai poder viajar para os Estados Unidos então com bastante facilidade. Essa questão dos Estados Unidos eu falei que é emblemático porque não se trata somente dos Estados Unidos. A pessoa ela tem uma vantagem maior para vários outros países do mundo. Isso ocorre porque muitos países eles veem um cidadão europeu que está chegando no território deles como uma pessoa menos provável a permanecer de forma ilegal, permanecer por mais tempo ali no território deles. Então, esse fator da pessoa ter a cidadania europeia realmente abre uma série de possibilidades para vários países do mundo. Por exemplo, a pessoa consegue ir para o Japão sem a necessidade de visto, já um brasileiro ele precisa de visto. A pessoa consegue ir para o Canadá com facilidade, para a Austrália com bastante facilidade. Quem é cidadão italiano pode inclusive permanecer por longo tempo na Austrália, porque existe um fluxo muito grande de italianos que foi para a Austrália, então esses países têm acordos de permanência com maior facilidade por ali. Além desses países do mundo, que são vários, só mesmo a pessoa, no momento da viagem, ela vai poder verificar, para esse país eu preciso ou não do visto como italiano. Então, a pessoa vai poder escolher qual passaporte utilizar. É bem bacana, realmente. Além desses países que a gente falou, a gente está falando também em todo o território europeu. É sempre importante dizer que o passaporte italiano, ou seja, a cidadania italiana, ela não é somente uma cidadania italiana, ela é uma cidadania europeia. E o que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que você não tem só vantagens e facilidades de entrar na Itália e permanecer ali de forma indefinida. Você tem essas vantagens em todo o espaço europeu. Então a pessoa, quando ela vai viajar para lá, ela chega num aeroporto ali na Europa. Para começar, ela não fica na mesma fila das pessoas que estão entrando e passando pela imigração, das pessoas que não têm uma cidadania europeia. Ela já vai direto para uma fila de pessoas com cidadania europeia e você pode entrar com facilidade, né? Você não precisa mais ser questionado sobre qual é a razão que você está ali, por que você está vindo ali, porque você está simplesmente voltando para o seu território, que no caso você é um cidadão europeu, você pode permanecer legalmente com um tempo indefinido em qualquer um dos países da comunidade europeia. Então o que acontece? Todo mundo que pensa em trabalhar num país da comunidade europeia, essa pessoa não precisa só trabalhar na Itália, ela pode trabalhar na Espanha, França, Alemanha, enfim, qualquer um dos países que faz parte da comunidade europeia. Para quem está no Brasil e essa pessoa deseja mudar para a Europa, ela quer trabalhar na Europa, ela depende de um convite de uma empresa que já esteja interessada no trabalho dela, né, para poder ser contratada e assim ela ter um visto de trabalho com a condição de cidadão brasileiro. Mas vamos supor que você tenha a sua cidadania europeia, a sua cidadania italiana. Você viaja para a Europa, chega ali, verifica as oportunidades de trabalho, sem mais aquela pressão de ter que sair do espaço europeu. Você pode ser contratado de forma oficial, ou seja, você não fica ali trabalhando de forma irregular, e sendo um trabalhador com um contrato correto, enfim, seguindo a legislação do país de origem, você tem um salário maior,
né? Isso é um exemplo muito típico, por exemplo, de quem está morando em Londres ou vai morar na Irlanda, enfim, nesses países. Brasileiros que vão para lá, eles ficam na condição de ilegal e eles acham um emprego e eles têm um pagamento muito baixo. Por quê? Porque eles são ilegais, o empregador ele sabe disso e ele oferece muito pouco. Quem tem uma cidadania europeia, a pessoa automaticamente ela tem ela sobe nesse patamar e ela pode ter um emprego normal como qualquer outro cidadão europeu. Nesse vídeo é só isso, até o próximo com mais informações.